Esse pai e o filho dele está na escola há bastante tempo e a gente sempre via esse moço correndo atrás de bola. A vida dele era jogar bola, levar o Lucas para jogar bola, e aquela vida cheia de história. De repente, em 2010, chega a notícia para a gente lá na escola. Ó, o pai do Lucas foi jogar bola, passou mal lá, caiu, levou para o hospital e ele tem uma doença muito séria. O Lucas chegou para mim, poxa, só o que aconteceu com meu pai? Não, Lucas. O problema é que sei direito o que é, mas é uma coisa muito grave. Né? E realmente era uma coisa muito grave. Ele tinha um problema muito sério no coração, uma doença genética que ele desconhecia. E só foi descobrir naquele dia, né, que não sabe se for, pela bênção de Deus, não foi uma fatalidade. E aí começou uma jornada muito grande do Alessandro, porque ele era no hospital o tempo todo, tudo que ele gostava, não pode acontecer assim. Você não pode jogar bola, você não pode isso, você não pode nem trabalhar mais. Até o emprego ele teve que se afastar. E a gente foi acompanhando, porque o menino já estava grande. E a gente via a missão daquele filho na escola. Né? Ele chegava, ele abaixava a cabeça na carteira, a gente falava, o que foi, Lucas? Ah, pô, meu pai está no UTI novo. E a gente então, chamava as crianças da sala, vamos orar pelo pai do Lucas. Né? E assim foi se passando. Logo ele foi, colocou um marca-passo, um aparelho, voltou para casa cheio de esperança, mas aquele aparelho não resolveu por muito tempo. O negócio começou a piorar novamente e era assim. Lucas estava lá, daqui a pouco o Lucas chegou para São Paulo, com o pai, daqui a pouco o Lucas chegou não sei para onde, ou ficou na avó, e aquela situação na família é bem difícil. E o ano passado, eu lembro que ligaram na minha casa e falaram, olha, o senhor que aconteceu com o Alessandro? Não, e o Alessandro está numa situação muito grave. Ele foi para o hospital, não tem mais jeito. Ou ele faz um transplante, ou ele vai ficar em óbito. Essa era a situação. No outro dia, o Lucas chegou na escola e já passou isso para a gente. Então, assim, a tristeza é muito grande. Você tem um homem com 30 e poucos anos nessa situação. Tá, então ele vai fazer o transplante. Vai entrar numa fila nacional. Mas o tempo de vida era desse tamanho. Como que ia ficar naquela fila, esperando, sabe-se Deus quando viria o coração? Então se tornou uma corrente de oração, porque todo mundo, caso acreditar, e conhece a oração. Ele é uma pessoa muito conhecida. Né? E as pessoas orando, e lá na sala era bonito ter feito. Os colegas, o filho dele estava aqui naquela turma do nono. Os colegas dormiam toda a manhã na sala, vamos orar pelo pai do Lucas, vamos, né? A gente orava com eles, do jeito dele, de cada um, e foi. Alessandro, vem um pouquinho. Alessandro está triste. E sabe o que aconteceu? Em 24 horas apareceu um coração para Alessandro. 24 horas. Nem ele acreditou. A gente ficou sabendo lá na escola, nossa, apareceu um cara ali em Cambé e deu certinho. Eu não entendo muito bem sobre ele nesse assunto, mas parece que ele deu a mesma peso, a mesma altura, né, o mesmo sangue, né, e era difícil de acontecer, mas aconteceu. E o Alessandro teve uma vida nova. Porque o que mais preocupava ele era como que vai acontecer com os meus meninos. Ele tem um menino de 14, um menino de 4 anos. Então assim, aqui está. O momento que você recebeu a notícia, que você agradeceu o coração para você. Vamos ver. Obrigado, Jesus, por trazer o meu pai de volta. E queria agradecer também a família do doador que doou o coração para o meu pai. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu. Bem alto. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu.
pela vida do meu papai e pela família do doador. Vale? Pela família do doador. Olha, muito obrigado. Muito obrigada. Beijos. Porque o médico foi lá em Curitiba que me ligaram. Foi o Antoninho, o enfermeiro de lá que me ligou. Ele falou assim, você não tá... Daí quando ele falou Antoninho, eu já pensei, mas ele falou assim, você não está sabendo que eu tenho um coração de Londrina pelas pedras? Eu falei, não, daí... Viu? Vai dar tudo, você já deu até agora e não é por isso que não vai dar. Só ter fé em Deus. Deus está no controle de tudo. É uma oportunidade de estar. Olha, Deus está te dando uma oportunidade muito grande que você continue sendo esse homem maravilhoso, esse pai participativo que sempre, no final do ano, lembra lá na praça, na cantata, ele estava recém-operado quando ele olhou na São Sardal lá, de máscara. Pensei, meu Deus, vai chover e sobe daqui. Ele falou, não podia perder a preservação dos meus filhos. Né? Que Deus te abençoe muito. Você é um vencedor.